Oi, eu sou Michel Caetano, eu sou fotógrafo e hoje eu vou falar com vocês sobre fotografia com celular. Quais são os meus propósitos para estar falando desse assunto com vocês? O meu propósito está voltado para o público que gosta de fotografia com celular, que gosta de qualquer outro tipo de fotografia. Principalmente fotos feitas com câmeras mais simples, amadoras. Basicamente, hoje, são as fotos com celular. Diariamente são feitas milhões de fotos no Brasil com o celular. No mundo inteiro, o número passa de bilhões. Há uma estimativa que esse número tende a crescer cada vez mais. E, de certa forma, é até assustador o número de fotos que são feitas e postadas diariamente nas redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, em 1990 foram postadas, divulgadas na internet, cerca de 57 milhões de fotografias. Já em 2011, esse número passou de 210 bilhões de fotografias. E agora, nos dias atuais, 2020, estima-se que esse número ultrapasse os 310 trilhões. 310 trilhões de fotografias por ano. É um número assustador, né? E a fotografia chegou na mão de todo mundo, na mão das pessoas mais simples, de quem antigamente não podia fotografar, porque a câmera fotográfica era muito cara. E com o celular, com os preços que a gente tem hoje, perto de uma câmera fotográfica, o celular se tornou a grande forma de fotografar, né? A principal forma de fotografia. 97% das fotografias que são publicadas, postadas, são feitas com o celular. Falando mais um pouquinho ainda sobre os propósitos dessa nossa conversa, né? A minha intuição é para que a fotografia feita com o celular ela seja um pouco melhor do que aquela que a gente fazia até pouco tempo atrás. Então eu vou passar algumas técnicas, alguns conceitos, para que você, que não tem conhecimento nenhum sobre fotografia, possa conseguir fazer fotos um pouquinho melhores. O objetivo desse projeto é proporcionar aos participantes um aprendizado de conceitos básicos, como enquadramento, como regra dos terços, diagonal, que mais? Sobre luz, a luz a favor e a luz ao seu lado ruim, a luz que te prejudica na fotografia. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses assuntos. Também vou falar um pouquinho sobre os tipos de câmeras fotográficas que existem no mercado. Eu sou Michel Caetano, fotografo profissionalmente há 10 anos. A minha formação é em administração de empresas, trabalhei muitos anos na área financeira e há 20 anos eu ganhei meu primeiro equipamento fotográfico e eu não parei mais de fotografar. Fazia eventos sociais, corporativos, e há 10 anos atrás eu resolvi definitivamente assumir a fotografia
como a minha profissão. Fiz alguns cursos, eu sou autodidata, praticamente tudo que eu aprendi sozinho, até que, 3 anos atrás, eu resolvi fazer um curso numa escola profissionalizante. Fiz um curso por 3 semestres e me deu uma bagagem técnica e artística bem maior do que eu tinha antes. Então, não importa qual é a intenção de vocês, a carreira que vocês seguem, o importante é sempre estar estudando. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de câmera. Tá? É muito comum a gente ouvir hoje as empresas vendendo equipamentos, e principalmente celulares, com grande número de pixels. Fabricantes de celular vendem os aparelhos e eles dizem que o aparelho tem 48 megapixels, tem 96 megapixels, tem 108 megapixels. O pixel é o quadradinho minúsculo que tem dentro de um sensor. E ele é o que capta a imagem, a cena que você está fotografando. E cada tipo de câmera, ela tem um sensor diferente da outra. E é o que faz a câmera ser melhor, mais profissional ou amadora e a de celular. Então, a câmera com o maior sensor que existe são as câmeras de grande formato e as câmeras de médio formato. Eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, porque são equipamentos extremamente caros e normalmente são utilizados só para fotografia publicitária. Mas tem uma imagem aqui de uma câmera de médio formato. É um sonho de consumo de qualquer fotógrafo que trabalha principalmente com publicidade. Um equipamento desse custa em torno, esse que está aqui na tela, ele custa em torno de $15.000. Então, é praticamente inacessível a um cidadão comum. Existem outros tipos de câmeras que são mais comuns. Esse, sim, todo fotógrafo profissional tem. São as câmeras de DSLR. Essa aqui é um exemplo dela. São câmeras que têm a lente intercambiável. Então, eu posso tirar a lente e colocar outra lente que atenda a minha necessidade. Pode ser uma lente grande angular, que eu vou conseguir fotografar um grande número de pessoas ou uma paisagem. Pode ser uma lente teleobjetiva, que eu consigo fazer fotografia de retratos. Pode ser lente macro, que eu vou conseguir fotografar detalhes, por exemplo, de uma joia, de uma flor, de um inseto. Então, esse tipo de lente, de câmeras, são as câmeras que têm as lentes intercambiáveis. Essa específica que eu estou mostrando, que está aqui na tela também, são câmeras que o sensor é chamado de full frame, que ele é o equivalente ao filme fotográfico que se usava antigamente. Ele tem 3 centímetros lá dentro da câmera, ele tem 3 centímetros de altura por 4 de largura. Tá? Outro tipo de câmera, que esse caiu em desuso, mas ainda existe para vender, porque são equipamentos um pouco caros, eles entregam uma foto muito boa, porque ele tem um sensor não tão pequeno, mas acabou caindo em desuso, porque o celular acabou substituindo esse tipo de equipamento. São as câmeras amadoras. Tem um exemplo ali na tela, e eu trouxe uma parecida aqui. São câmeras bem leves, elas pesam um pouco mais que um celular,
e ela é um pouquinho menor que um celular, mas ela apresenta uma qualidade fotográfica melhor, porque a lente dela tem zoom, né? E o tamanho do sensor, ele também não é tão pequeno, ele não é do mesmo tamanho desse aqui, de uma câmera full frame, mas ele também não é tão pequeno quanto de um celular. E existe a câmera mais usada no mundo hoje, que é o celular. Só para vocês terem uma ideia, né, eu estou apresentando aqui na tela uma ideia do que é o sensor de uma câmera fotográfica. O quadrado mais acima, esse aqui, é de uma câmera com sensor full frame. Esse aqui. Esse sensor aqui é de uma câmera amadora. Ele é praticamente quase a metade desse sensor aqui. E as câmeras, os sensores que apresentam numa câmera de celular, eles são dessa linha aqui, ó. São bem menores, né? O sensor de uma câmera de celular, ele cabe, ele é 20 vezes menor do que esse aqui. Então, mas qual é a diferença? Basicamente, a diferença é com o sensor de uma câmera full frame, que é o sensor mais usado, você tem mais definição, você tem mais contraste, você tem mais informação sendo captada por esse sensor. E você consegue converter isso numa imagem com melhor qualidade fotográfica, e você consegue fazer também ampliações maiores, quando você precisa colocar num quadro, uma ampliação de um banner, até mesmo num outdoor. Já uma câmera de celular, com 24 megapixels, ele vai te dar uma foto final com 6 megapixels, que você vai conseguir fazer uma ampliação 30 por 40 no máximo, não mais que isso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre luz. E por que a luz é tão importante? Fotografia é uma palavra de origem grega. Grafia é escrita e foto é luz. Não é à toa que a gente tem uma palavra muito usada na biologia, fotossíntese. É a foto, é a luz. Então, fotografia é escrever com a luz. E a fotografia, ela depende muito da luz. É através da luz que você faz a sua fotografia. Qual é o principal fonte de luz que a gente tem disponível? É o sol. O sol é a principal fonte de luz que a gente tem disponível para a fotografia. Porque está lá qualquer hora do dia, mesmo quando está nublado, a gente tem a luz do sol e é de graça, né? Outros tipos de fonte de luz você tem que comprar, né? Um flash, uma lâmpada específica para fotografia, você tem que comprar. Essa luz que está me iluminando, ela foi comprada, tem a lâmpada, tem os equipamentos. O sol, ele está lá disponível para a gente usar a qualquer hora do dia. Quais são as principais características da luz do sol? O alto contraste que ele provoca. E isso, quando você sabe usar a seu favor, ele é muito bom. Quando você não sabe usar, acaba te prejudicando. Aí sai aquela foto com uma sombra muito forte aqui embaixo dos olhos, né?
que na fotografia a gente chama de olhos de panda. Ou então, quando você tira uma foto com a luz aqui do sol aqui atrás, assim, e você quer fazer uma selfie, aí sai tudo bonito lá atrás e o seu rosto sai tudo escuro, porque a luz principal está atrás de você. Então, saber utilizar a luz do sol é muito importante para que você tenha uma fotografia melhor, tenha uma foto bem iluminada que vai agradar todo mundo que olhar. Outra coisa que a luz do sol provoca são sombras muito demarcadas. Existe uma regra da física que quanto mais distante está a fonte de luz e quanto menor ela é, mais dura é a sombra. O sol ele está a milhões e milhões de quilômetros da gente. E apesar dele ser imenso, para nós a fonte de luz é muito pequena. Ela é intensa, mas ela é pequena. Então, o sol ela provoca sombras muito duras. E é por isso que você tem que se preocupar e você está do lado certo da luz do sol na hora de fazer a foto. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma foto feita com a luz do sol. Aqui, ó, vocês podem ver que tem sombras bem fortes, né? Iluminando a moça tá sendo bem iluminada, mas um lado do rosto dela já está bem escuro, né? O lado de cá, tá vendo? Está bem escuro. E o lado do rosto dele também está bem escuro aqui. Mas isso foi proposital, porque a intenção da foto, nesse caso, era mostrar a moça e o rapaz olhando para ela. Então, foi proposital que foi feito dessa forma. Mas a gente consegue perceber que já tem uma sombra muito marcada. Existe outra possibilidade da gente estar fazendo, utilizando o sol, que é uma forma muito agradável de se fotografar, que as sombras são mais modestas, quase não tem sombra, né? Que é utilizando o dia nublado. O dia nublado, ele traz bastante intensidade de luz, porém, sem as marcas que a luz do sol direta traz. Só que também você perde um pouco de contraste. A foto que eu vou mostrar agora, a gente percebe que o rosto deles estão bem iluminados, só que não tem tanta diferença de luz entre as partes do rosto. Se a gente olhar aqui ou aqui, a luz é praticamente a mesma, né? Por que acontece isso com o dia nublado? O sol está lá, da mesma forma que num dia sem sombras, né? sem nuvens. O sol está lá da mesma forma. A nuvem, ela causa um fenômeno que na fotografia a gente chama de rebatedor. A luz atravessa a sombra e chega de uma forma bem difusa no objeto ou na pessoa que a gente está fotografando. É uma forma de você fotografar, ter o objeto bem iluminado, e você nunca vai errar, porque quando você tem o sol, você corre o risco de deixar o rosto da pessoa totalmente na sombra. E já no caso de um dia nublado, com essa luz difusa que a sombra provoca, esse risco praticamente não acontece. E existe também outro tipo de luz, que esse já é mais difícil para utilizar, porque você tem que ter conhecimento, você tem que ter aprendizado,
que são as luzes artificiais. A gente pode ter a luz artificial através de flash ou através de lâmpadas, como essa que está me iluminando aqui. Qual é a grande vantagem da luz artificial? É que você controla ela exatamente do jeito que você quer. E a desvantagem é que ela é mais cara e você tem que ter técnica, você tem que ter domínio daquilo que você está fazendo, senão você não consegue fazer. E aí que eu trago um exemplo de uma foto feita com flash. Tá? Agora o próximo assunto é enquadramento, que é uma coisa muito comum também na fotografia amadora. As pessoas erram muito no enquadramento. Então eu vou falar de alguns conceitos básicos de enquadramento que podem melhorar um pouco a sua fotografia. O principal deles, que é o mais fácil de ser utilizado, é a regra da diagonal. O que acontece? Na fotografia, essa regra ela é muito bem vista porque o nosso olhar, ele sempre tem a tendência de ir do canto para o centro da foto. Então a gente percebe aqui, ó, que tem essa linha do deck, ela leva a direção do olhar para o casal. Esse tipo de técnica torna a fotografia mais interessante ao olhar. Outro conceito bem difundido na fotografia, e é até chamado de regra, mas eu costumo falar que na fotografia não se tem regras, você tem conceito que você pode utilizar ou não utilizar, mas esse conceito dos 3/3, ele é muito bem visto também na fotografia, e muitas câmeras, inclusive em celular, você tem como ativar essas linhas no celular. É chamada de regra dos 3/3. Como vocês podem ver aqui na fotografia, o casal nessa foto, ele não está no centro da foto, ele está no 1/3. Ele está aqui nesse terço aqui da foto. Porque quando você tem sempre a fotografia de pessoas centralizadas na foto, você acaba puxando para uma outra questão da fotografia, que é a simetria. E a simetria ela é muito utilizada na fotografia de arquitetura, porque você tem formas geométricas bem definidas. E o corpo humano não é uma forma geométrica bem definida. Você tem muitas curvas. Então, por isso que você tira a pessoa da simetria e joga ela para a regra dos terços, para que você torne a fotografia mais interessante. Agora, outro conceito de fotografia, que esse é o mais comum que as pessoas erram, que é o preenchimento de cena, o corte, e um conceito que a gente chama de plongé e contra-plongé. Vou falar de preenchimento de cena primeiro, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de preenchimento de cena, que é a seguinte questão que a maioria das pessoas fazem. Saca o celular do bolso, aponta para a pessoa e tira a foto. Muitas vezes você vai ter um monte de coisas na cena que nem são tão interessantes. Então, você pode resolver isso de duas formas. Ou você se aproxima da pessoa, ou você dá um zoom na câmera do celular. Essa foto aqui em questão, a gente tem um monte de coisa sobrando do lado de cá. Isso é desinteressante, não agrega nada na fotografia. Já aqui, a gente tem exatamente a mesma foto, que foi dado um zoom. Então, a gente tem o assunto principal bem preenchido na cena. Então, quando você for fazer sua foto com o celular,
se atente a esse detalhe. Preencher a cena somente com o objeto ou com a pessoa que vai ser fotografada. Deixa as coisas de fora, de lado da sua foto. Ainda falando sobre enquadramento, a gente vai falar agora de corte. Outra questão também que é muito comum errar na fotografia, principalmente para os leigos, né? O que é o corte? Você vai fazer uma foto de uma pessoa e aí às vezes você corta aqui na testa, corta o pulso da pessoa, corta o cotovelo da pessoa. Existe algumas linhas imaginárias para que a gente faça o corte, que pode ser feito. Você não precisa fazer a foto com o corpo inteiro da pessoa, né? Mas existe um lugar certo de se fazer o corte, para que não fique tão esquisito, né? Deve-se evitar as articulações, punho, cotovelo, joelho e pé. São as principais partes a serem evitadas. Vou trazer aqui, ó, essa foto aqui, a gente tem um corte aqui, ó, tá vendo? Abaixo do joelho. Isso causa uma impressão de amputação da perna da pessoa. E não é real. Então, quando a gente vai fazer o corte, a gente faz o corte um pouco acima do joelho. Na fotografia, isso se chama plano americano, que é quando você faz o corte um pouco acima do joelho. Aí eu trago aqui também uma ilustração, ainda falando sobre corte, onde se pode e onde se deve evitar o corte. As linhas verdes, né, são as linhas que você pode fazer o corte. As linhas em vermelho são as linhas que você deve evitar o corte, né? Então tá bem simples para entender, né? Agora a gente vai falar de plongé e contra-plongé. São técnicas muito utilizadas principalmente no cinema. Plongé é uma palavra francesa que remete ao mergulho. Onde a gente usa o plongé? A gente usa muito o plongé de forma muito espontânea quando a gente faz uma selfie. Por quê? Plongé significa mergulho. Então a gente vai fazer uma selfie, a gente aponta a câmera aqui em cima aqui e faz um ângulo de cima para baixo. É uma forma de você fazer a fotografia para você conseguir registrar todo mundo da cena. Não há erro nenhum em se fazer isso, mas o que você acaba mostrando com esse tipo de técnica é que a pessoa está inserida dentro daquilo, dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente. Normalmente são tomadas onde você quer mostrar o ambiente também. Por exemplo, você quer mostrar um carro ao fundo, ou uma paisagem, então você acaba mostrando, utilizando dessa técnica que chama plongé, para você inserir mais coisas. Uma coisa que às vezes ela acaba trazendo, ela dá uma sensação de que você é menor do que você realmente é, né? Mas nem sempre acontece dessa forma, tá? Mas às vezes, dependendo da forma que você usa, dá a impressão que você é menor. E o contra-plongé é o inverso, é quando você usa a câmera de baixo para cima. O que você traz com essa técnica? Você traz a sensação de grandeza. Então, essa técnica é muito utilizada também, principalmente no cinema, quando você tem lá, por exemplo, um super-herói, tem a famosa cena do Batman no alto do prédio, né? Ele está sendo filmado de baixo para cima, e você transmite uma sensação de poder com esse tipo de técnica, né? Agora a gente vai pular um pouquinho
E vamos falar de algumas coisas que são boas para você utilizar, né, na fotografia com o celular. A fotografia é luz. Então aproveite a luz que você tem para você fazer uma fotografia boa. Não ache que no escuro você vai conseguir fazer uma foto boa, porque com a ausência de luz, nenhum equipamento profissional vai conseguir fazer uma foto boa. A gente sempre vai precisar de uma luz para ter uma fotografia. Sem luz não há fotografia. As câmeras de celular, elas apresentam, na maioria delas, um flash, né? Mas esse flash, ele é muito limitado. Ele tem um alcance muito curto. O alcance do flash de um celular, ele não ultrapassa 2 metros. É muito comum a gente ver em shows, pessoas querendo fazer foto do cantor lá, do artista no alto do palco, e liga o flash da câmera como se fosse fazer alguma diferença, como se o flash da câmera fosse iluminar. Não, o flash da câmera ele não vai alcançar. O flash da câmera, o alcance dele é de 2 metros, e isso já bem prejudicado já na fotografia. Então, se você tem intenção de fotografar com o seu celular à noite, num ambiente aberto, que você não tenha luz, né, esteja bem perto da cena, porque senão não vai sair nada, vai sair completamente escuro. Outra coisa que é muito importante, né, na fotografia com o celular, de todas as técnicas que eu falei, aqui você deve tomar mais cuidado com os cortes, porque é a coisa mais fácil para você absorver essa informação e você conseguir passar para a sua fotografia. Então, de novo, evitar cortar abaixo dessas articulações, como o cotovelo ou punho, evitar ao máximo isso. Também abaixo do joelho, cortar o pé também, evitar fazer isso, né? Aí você consegue ter uma foto que as pessoas vão olhar e vão falar: putz, olha, tá legal essa foto, né? E outra coisa que é muito importante, né, que é o cuidado com o seu equipamento. Um equipamento como esse aqui, que é um equipamento profissional, ele tem uma lente, né, que tem vidro desse lado aqui. Aqui dentro é aberto, ele tem um conjunto de vidros aqui no meio aqui. Uma simples poeirinha que entra dentro dessa lente vai prejudicar a minha fotografia. Um dedo aqui na minha lente vai prejudicar a minha fotografia. Quando eu estou com o olho no visor da câmera, provavelmente eu não vou nem perceber que tem uma impressão digital aqui. Mas a hora que essa imagem da lente passa para o sensor consegue captar até mesmo a impressão digital da lente, que possa ter ficado na lente. A poeira também vai ficar. É muito comum em lentes fotográficas que ficam algum tempo parada, elas adquirirem, de uma forma negativa, fungos. E uma vez uma lente com fungo,
é muito provavelmente que ela vai estar condenada, que não há limpeza que consiga tirar tudo. Aqui dentro dessa câmera aqui, essa câmera é uma câmera que ela é uma full frame, que ela não tem espelho. Normalmente as câmeras têm espelho. Essa aqui é um modelo que foi lançado há uns 7 anos atrás, e ela não tem espelho. Esse negócio que vocês estão vendo aqui dentro, que é meio verdinho, é o sensor. Então, uma poeirinha que entra dentro desse sensor, eu também não vou estar enxergando, mas ele também vai prejudicar minha fotografia. O que eu quero dizer? Que cuidar do equipamento é muito importante. E a nossa câmera mais disponível que a gente tem hoje, que é o celular, também acontece esse tipo de problema. Muitas vezes a gente pega o celular na mão, sem querer, o dedo vai lá na lente do celular. A gente faz a foto, minha foto está embaçada. Não, a sua foto ela está embaçada porque a lente da câmera está suja. Então, pega o celular, passa um paninho, de preferência com álcool isopropílico, passa o paninho ali com álcool isopropílico, uma flanelinha de limpar lente de óculos, e evita ao máximo de colocar a mão na lente da câmera do celular. Outra coisa que é muito comum acontecer, o celular cai no chão, cai uma vez, cai duas, pode acontecer da lente ela se deslocar um pouquinho, e a lente da câmera, ela não é um vidro só, é uma sequência de vidros. Então, quando um vidro ele sai meio milímetro fora do lugar, devido a uma queda, a foto sempre vai ficar fora de foco. Aquele chamado, está embaçado, minha câmera está ruim. Tá ruim porque a lente saiu do lugar. E muitas vezes fica bastante caro para arrumar isso. Então, cuidado com as quedas do celular e cuidado com a limpeza também. A gente está encerrando o nosso bate-papo. Eu queria fazer os agradecimentos, principalmente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a equipe que está aqui, dando todo o apoio e passando tranquilidade para a gente, e também para a equipe da Secretaria de Cultura, que nos deu todo o apoio com a documentação e as informações necessárias para a gente poder estar aqui. Eu dou os parabéns a todos os que conseguiram e estão passando o seu conhecimento, a sua arte para frente, e espero que os que não conseguirem, numa próxima oportunidade, tenham melhor sorte. Eu quero também agradecer à minha família, que sempre me deu muito apoio para eu estar levando à frente a fotografia, que é uma arte e é o meu ganha-pão. Eu vivo de fotografia e eu vivo da arte, e é possível viver de arte. Muito obrigado a todos, e espero que eu tenha contribuído para que vocês fotografem um pouquinho melhor. Obrigado.